Olá, sejam bem-vindos aos 5 Minutos de Psicologia. Aqui, toda semana trazemos psicólogas para responder 2 perguntas enviadas por vocês. E hoje temos a presença das psicólogas Caroline e Maria Luísa, que vão esclarecer dúvidas importantes sobre avaliação psicológica. As perguntas dessa semana são: quais são os documentos psicológicos resultantes da avaliação psicológica e como fazer um laudo psicológico? Então, fiquem com as respostas. Bom, primeiramente, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, Isabela, por me convidar para vir fazer parte do seu programa, desses 5 minutinhos aqui, de trazer informações que são super importantes, né? Então, respondendo a sua primeira pergunta, que é: quais são os documentos psicológicos resultantes da avaliação psicológica? Então, de acordo com o artigo 13 da Resolução CFP número 6 de 2019, os documentos resultantes da avaliação psicológica, no contexto atual, são o atestado psicológico e o laudo psicológico, que a resolução estabelece normas para a elaboração de documentos escritos, que são detalhados as responsabilidades e os requisitos técnicos que os psicólogos devem seguir para garantir, a qualidade e a precisão das informações registradas. E o que acaba diferenciando o atestado e o laudo psicológico está no propósito e na abrangência, E o atestado psicológico, ele serve para comprovar a existência de determinado quadro ou a necessidade de afastamento, por um exemplo, relacionado ao trabalho ou ao ambiente escolar. A sua função ela é mais informativa, que acaba confirmando a condição psicológica do indivíduo em um contexto específico. Já o laudo psicológico, ele já é mais detalhado e mais técnico, que é sendo utilizado para expressar os resultados de uma avaliação psicológica aprofundada, que pode incluir testes, observações e entrevistas. O laudo é geralmente mais extenso e contém uma análise mais completa sobre a situação do paciente, que pode ser utilizado em processos judiciais, administrativos e entre outros. E lembrando que esses documentos eles devem ser elaborados com base em critérios éticos, científicos e profissionais que são estabelecidos pela resolução, visando a precisão e a confiabilidade das informações. Agora eu vou passar a palavra para a Maria, para que ela explique um pouco melhor sobre o laudo psicológico. Olá a todos, olá Isabela, eu sou a Maria Luísa e já aqui começando a agradecer, pelo convite de estar aqui participando dos 5 Minutos com Psicologia, para responder essas perguntas que as pessoas mandam, que são muito importantes, e tirar essas dúvidas, E eu estarei aqui respondendo, então, a segunda pergunta sobre como é desenvolvido um laudo psicológico, Que é muito importante a gente saber como que é feito isso. E, primeiramente, queria falar sobre que o laudo psicológico, ele é um resultado de um processo de uma avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu aquela demanda. Então, a escrita do laudo psicológico, ele deve se basear no registro documental elaborado pela psicóloga ou psicólogo, em conformidade com a resolução do CFP do número 1 de 2009, e na interpretação e análise dos dados obtidos por meio de métodos, de técnicas e procedimentos reconhecidos cientificamente para o uso na prática profissional, conforme a resolução do CFP do número 9 de 2018, em vigência. E a escrita do laudo psicológico, ele deve estruturar-se nos seguintes tópicos, explicitados no documento escrito pelo psicólogo. Primeiramente, uma identificação da pessoa, da análise que está sendo feita, a identificação do paciente e tudo. Segundamente, a descrição da demanda que ele apresenta, do que ele aparentar, do que ele trazer para o psicólogo. E depois o procedimento que será utilizado, depois, em decorrência, a análise feita pelo psicólogo. E, por fim, a conclusão, o que o psicólogo tem em conclusão sobre toda a análise feita. E também as referências, que são muito importantes também terem presentes no laudo. Então, no ínterim da descrição da demanda, o autor deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. Já no procedimento, o autor deve explicitar os recursos técnico-científicos utilizados no processo de avaliação psicológica, especificando o referencial teórico, o metodológico que fundamentará a escrita de sua análise e as conclusões feitas.
Na análise, o psicólogo deve fazer uma exposição descritiva, metodológica, objetiva e coerente com os dados colhidos e situações relacionadas à demanda em sua complexidade, considerando a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. E, por fim, na conclusão, a psicóloga deve indicar o encaminhamentos e as intervenções, o diagnóstico, os prognósticos, a hipótese diagnóstica, a evolução do caso, uma orientação ou uma sugestão de projeto terapêutico. Essas indicações devem ser realizadas a partir do que foi relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. E as referências, elas não constituem um item à parte do documento, mas elas devem ser colocadas preferencialmente em nota de rodapé do documento ou ao longo de suas citações. Então é isso, eu espero ter ajudado com essa minha informação aqui que é presente e muito obrigada a todos. Bom, depois dessas explicações, podemos entender que o laudo psicológico é um documento técnico-científico fundamental, elaborado a partir de um processo de avaliação psicológica. Sua estrutura segue normas específicas e deve apresentar de forma clara e acessível as análises e conclusões do profissional, sempre considerando a natureza dinâmica do objeto de estudo. Além disso, vimos que os documentos resultantes da avaliação psicológica incluem tanto o laudo quanto o atestado psicológico, cada um com a sua finalidade dentro do contexto profissional da psicologia. E com isso, encerramos os 5 minutos de psicologia da semana. Agradeço às nossas convidadas, psicólogas Caroline e Maria Luísa, por compartilharem seus conhecimentos conosco. E claro, obrigada a você que nos acompanhou hoje. Nos vemos na próxima semana com mais perguntas e respostas. Até lá!